Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 21 de setembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o advogado João Guilherme Pereira e o também advogado e diretor do PROCON de Santos, Rafael Quaresma. Vamos às notícias do dia. O juiz federal Sérgio Moro aceitou nesta terça-feira a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outras 7 pessoas também foram incluídas no mesmo processo. Moro acolheu a denúncia na íntegra. Nela, o ex-presidente cometeu crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O juiz concedeu prazos de 10 dias para que os réus tomem conhecimento do processo e outros 10 dias para que os advogados apresentem defesa prévia. A denúncia abrange 3 contratos da OAS com a Petrobras e diz que Lula recebeu 3 milhões e 700 mil reais em propina. Primeiramente, queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados. João Guilherme, é um prazer receber você aqui. É a primeira vez no programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paula, doutor. Bom dia a todos do programa, todos que nos assistem, a essa equipe maravilhosa que faz com que o programa aconteça. Opa, obrigada. A equipe fica feliz aí, ser citada. Bom dia, mais uma vez, bom estar aqui com você sempre. Bom dia, Quaresma. Eu que agradeço, é um prazer participar. Cumprimento também o meu colega de profissão, amigo João Guilherme, Paula, um abraço ao telespectador. Vamos que hoje a pauta está quente, não é isso? Tem bastante coisa para a gente debater e discutir. Vamos lá. Eu gosto quando acontece alguma coisa de véspera, a gente vem aqui quente para responder, para falar, comentar. Mais uma vez, a novela continua, agora com mais um capítulo. Começamos um capítulo, vamos dizer assim, nessa história da Lava Jato. Mais uma vez, o Lula realmente faz parte, ele está sendo indiciado, a denúncia foi aceita. Sua visão sobre isso, Quaresma, como é que você vê, mais uma vez, ele sendo aí indiciado na Lava Jato? Olha, ele na verdade já tinha sido indiciado, agora foi denunciado, não é? E a denúncia foi recebida pelo juiz Sérgio Moro. Eu passo até a reflexão para o telespectador, né? Será que alguém tinha dúvida de que haveria o recebimento da denúncia? Acredito que até mesmo o denunciado, enfim, agora o réu na ação, ele, esposa e outros envolvidos, no íntimo, lá no seu âmago, eles já tinham, obviamente, essa percepção, porque, para quem não é da área, não é? Eu não milito diretamente nessa área criminal, enfim, não sou lá afeto ao direito penal, mas o que eu me lembro das aulas da faculdade, o pouco que a gente estuda e conhece, é de que realmente, havendo indícios de autoria, materialidade, ou seja, um mínimo ali de elementos que demandem uma maior apuração, a regra é mesmo do oferecimento da denúncia. Dito de outro modo para o telespectador, somente situações muito absurdas, não é? Muito esdrúxulas, que demonstrem ali claramente uma atipicidade da conduta, ausência plena de crime, enfim, que acarretaria na rejeição da denúncia. Então, se há mesmo a necessidade de uma maior apuração da demonstração das provas, é necessária a persecução penal, é necessário o processamento do feito. E, claro, o juiz Sérgio Moro disse até um pouco disso na decisão dele em que recebeu a denúncia, né? Expondo à opinião pública, por conta da notoriedade que o caso tem, expondo à opinião pública de que não há ali qualquer juízo de valor, o recebimento da denúncia não implica, obviamente, em uma prévia condenação ou em um juízo de valor imediato, porque o processo terá curso. Agora, é bem verdade, a seguir o ritmo da Lava Jato, talvez aí num curto espaço de tempo, acredito que até primeiro semestre de 2017, nós já tenhamos uma decisão, depois de colheita de provas, etc., participação dos réus, nós teremos provavelmente uma sentença a conferir qual será o teor dessa sentença. Mas, resumidamente aqui, deixando também para a reflexão do telespectador, sinceramente eu acredito que nem os indiciados, agora denunciados, tinham dúvidas de que a denúncia seria recebida, e isso certamente os advogados de defesa já alertavam.
até porque a fala ontem do advogado de defesa foi mesmo nesse sentido, né? Quer dizer, de que já se esperava o recebimento da denúncia. Então agora é tocar para frente e ver, como você disse, as cenas do próximo capítulo. Até porque a apresentação da semana passada já deu para perceber isso também, já. Né? Bom dia, João. Como é que você vê essa situação, João Guilherme? O doutor aqui, com muita propriedade, expôs tudo, quase que praticamente esvaziou, apesar de ser muito afeto à área penal, mas cabe ressaltar que já era previsível isso acontecer quando na gestão da ex-presidente Dilma, ela tentava blindar o ex-presidente Lula, tentando colocá-lo num cargo de ministro. Infelizmente, a tônica hoje do país é essa situação moral em qual os políticos não vêm se enquadrando conforme é o perfil que o povo brasileiro tem traçado. Isso é muito importante. O ex-presidente Lula, ele não é só investigado nisso, tem a situação do sítio de Atibaia, salvo engano, tem a situação também do Instituto Lula. Então, como você mesmo disse, nós vamos ter capítulos novos aí dessa novela muito mais para frente. O que cabe agora, vou só reiterar um pouco o colega disse, é o momento da defesa. Vai chegar o momento da defesa, onde ela vai ter o seu momento para apresentar as provas, tentar contrapor o que o Ministério Público vem trazendo à baila do processo e tomarmos cuidado, que eu atuo na área penal e talvez seja o momento da fala aqui, no momento certo, a exposição muito da imagem das pessoas e ao final do curso da ação penal, lá ao final, no trânsito julgado da sentença penal, você tem uma absolvição. Só que já escarnearam o nome. Não estou aqui defendendo nem A, nem B, nem C, pelo contrário. Mas eu me preocupo com o operador, e o colega sabe, essa exposição da imagem que tem acontecido no país, quer sejam do réu ou quer sejam das instituições de forma geral. Agora, aproveitando que é a sua primeira vez aqui no programa, queria saber da sua opinião, como é que você vê esse cenário tudo? Justiça está sendo feita, essas investigações são importantíssimas para o país voltar a andar. Como é que você avalia esse cenário de várias investigações que já aos poucos estão se tornando antigas? A investigação Lava Jato, ela já está ganhando corpo, vem já há algum tempo. Como é que você avalia isso para o cenário, para o nosso país? Olha, eu verifico o seguinte, o povo brasileiro, ele tem acordado. Esse é um país muito grande, é um país gigante. Tem demorado para acordar. Os políticos do nosso país, eles têm que começar agora a se posicionar de uma forma diferente. Acreditar que eles estão ali para o povo e pelo povo, e não para eles exclusivamente. Eu acredito que essa Operação Lava Jato, ela é a ponta de um iceberg do que tudo que vem acontecendo. Temos várias operações ocorrendo no país, quer seja no âmbito federal, quer seja no âmbito estadual. E o político que vem agora, que nós estamos na iminência aí de uma eleição para a prefeitura, para a vereança, ele tem que vir com uma nova pegada, ele tem que vir com a questão moral traçada na veia, ele tem que respirar a moralidade, porque o povo ele não aceita mais, ele não aguenta mais. Muito se comenta o seguinte, que o povo é responsável pelo político que coloca lá dentro. Eu não levo isso ao fio da navalha, porque o povo, quando vota, ele acredita. A ética, a moral é que está ali, dentro daquela pessoa que representa o povo, que tem que estar na paz com todos. Ele tem que estar trabalhando de uma forma limpa, tranquila, cristalina, transparente. E hoje, o político brasileiro, não são todos, é óbvio, mas o que se tem no cenário do país hoje é realmente um escândalo que todos os tabloides do mundo inteiro vêm traçando e mostrando como nós vivemos. E o político ele vai ter que se reposicionar, ele vai ter que se readequar. Então tá bom, vou aproveitar e chamar aqui o intervalo comercial. No próximo bloco tem muita coisa para a gente discutir. Você fique com a gente. Voltamos com um Bom Dia Baixada. Alvo da Operação Lava Jato, o presidente do Senado, Renan Calheiros, criticou nesta terça-feira o exibicionismo dos investigadores. O PMDBista reclamou ainda que os procuradores da República têm de fazer denúncias consistentes e citou a apresentação da última semana realizada pelo Ministério Público Federal contra Lula e outras 7 pessoas. Na visão de Renan Calheiros, episódios como esse retiram o prestígio da instituição. Ele defendeu que não se pode fazer denúncias por mobilização política. Queria saber a opinião de vocês, João Guilherme, você concorda com isso? Até citamos agora aqui no primeiro bloco, mas acredito eu
que o Ministério Público ele não vem fazer nenhum tipo de apresentação sem ter, vamos dizer assim, popularmente falando, bala na agulha. Não, com certeza. O MP, quando ele propõe a denúncia, há indícios no qual, durante o curso da ação penal, eles vão ser apresentados e a defesa vai poder fazer sua contraprova. Em relação ao presidente Renan, ele está numa situação confortável no momento, porque ele já fez sua contribuição, ele já foi ouvido pelo MP, não é denunciado. Essa colocação dele, que eu acabei assistindo a entrevista dele, é uma colocação que tem que ser verificada com muita cautela, com muita cautela. Por eu militar na área penal, na área criminal, eu volto a falar o que eu falei no bloco anterior. A exposição da imagem, ela é muito perigosa. Nós temos casos aí no país inteiro de que você expôs a imagem da pessoa e ao final de tudo ela acabou sendo absolvida. Só que nós não temos essa contrapartida, essa volta depois, não é uma crítica à imprensa, mas não temos a volta da imprensa na cobertura daquilo. Acaba caindo no esquecimento. Só que o teu nome já foi colocado, já foi lançado. E a sociedade, de forma geral, ela tende a fazer um pré-julgamento. E por muitas vezes, por mais que o resultado final disso seja o contrário do que está sofrendo o réu, ele acaba sendo condenado pela sociedade, mas não acaba sendo condenado pelo judiciário. Então, a fala dele deve ser levada com uma certa seriedade, com uma certa cautela. O Ministério Público e todas as instituições têm o seu dever legal, a sua obrigação legal, porém, nós temos que se acautelar em muitos momentos. O Renan também, ele está numa zona de conforto naquelas, né? Ele logo vai ser alvo aí, tem várias questões aí, vários fantasmas assombrando o Renan, a gente sabe disso. Rondando ali, né? Rondando, sim. Renan. Uma hora ele vai ser obrigado, se não for na Lava Jato, mas em outras investigações ele vai acabar tendo que... Olha, eu entendo e concordo com a postura do João Guilherme, né, com a fala dele em relação a essa exposição. Agora, por um outro lado também, a gente precisa lembrar ao telespectador que são direitos da mesma grandeza ali, né? E nós temos esse conflito, esse choque no caso concreto, no dia a dia, porque você fica num dilema bastante grande no sentido de garantir privacidade, intimidade ao investigado, até que ponto é necessário ou há necessidade dessa exposição, ou eu diria até superexposição, e por outro lado, como você cumpre um outro direito da mesma grandeza, do mesmo jaez, que é o direito à informação, ambos inseridos ali no artigo 5º da Constituição como garantia individual. Então, não tem mesmo uma fórmula mágica, não tem uma solução que a gente possa dizer e falar, bom, isso aqui extrapola determinado direito, ou esse aqui é pequena outro direito. Então, é mesmo uma luta diária, né? Um conflito ali bastante difícil de se resolver em relação à equação desses dois direitos aqui, privacidade, intimidade com informação, publicidade, enfim. Então, é complicado. Agora, com relação ao Renan, me chama a atenção aqui dois aspectos, né? Primeiro, a fala dele nesse aspecto dessa superexposição, né? Ou para usar os termos da semana passada lá, né? A pirotecnia, etc. Enfim, a gente não dá para tratar tudo da mesma maneira, todos os casos da mesma forma, né? Até isso também foi ontem objeto de ênfase lá, né? Foi enfatizado pelo juiz Sérgio Moro na denúncia que se trata de ex-presidente, enfim. Então, claro, por conta da pessoa envolvida, do cargo que ela ocupou, do líder que ela representou, é natural que haja alguns outros acontecimentos que nós não temos, obviamente, no dia a dia, no processamento dos casos de um modo geral. Então, dada a repercussão, dado o alcance daquela medida, acaba, obviamente, tendo um impacto maior. Agora, o Renan, que embora não seja investigado, né, diretamente na Lava Jato, mas ele está sempre ali na berlinda. Eu também penso, já que a gente falou no bloco anterior de que não havia dúvida em relação, não é, ao recebimento da denúncia, independentemente do que vai acontecer no curso da ação, eu também penso que a fala do Renan não poderia ser diversa, não é? Se ele está querendo salvar a própria pele ou não, se ele pensa de uma maneira ou de outra, mas enfim, ali na iminência de ser
guindado pela Lava Jato, com real possibilidade disso, acredito que tudo que ele mais queira é abafar, diminuir, enfim, tirar o foco da Operação Lava Jato. Então, também não vejo aqui como poderia ser construído diferente, isso como a fala dele poderia ser diferente, me parece mais algo até pessoal do que propriamente uma fala institucional, né, na condição de presidente do Senado, e que ele ali resiste. Você vê, a gente já mudou a presidente, já tiramos o presidente da Câmara, mas o presidente do Senado segue firme e forte. Então, o santo dele ali é bem, olha... Na verdade, os holofotes, mais na votação do impeachment, acabou se voltando a ele também, né? Mas em relação a outras coisas... Talvez até por isso ele tenha essa sobrevida, né? Porque ele tirou o coelho da cartola ali, enfim... Mas com a questão da votação ali, de serem duas votações na questão do presidente, voltou para ele ali, a questão ficou delicada para ele também. Enfim, isso foi muito bem, a gente não tem como negar, não é? Isso foi muito bem arquitetado, foi muito bem articulado, porque poucas pessoas, claro, sabiam. E se percebeu o baque da oposição, né? A surpresa, na verdade, por parte da oposição. E, claro, como é que a coisa aconteceu naquele momento, sem ninguém saber, sem ninguém desconfiar, se até o presidente do Supremo que conduzia a sessão no Senado tinha, bem dizer, que a decisão pronta ali. Então, praticamente, né? Não, praticamente. Uma decisão que não são 3 linhas, 2 parágrafos, não, uma decisão robusta, consistente. Então, claro que aquela ideia foi ventilada antes, num círculo restrito ali de pessoas, mas sem dúvida que foi. Tá, e voltando, continuando, na verdade, a falar do Renan Calheiros, ele comunicou durante a sessão dessa terça-feira o arquivamento de 2 pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. As petições alegam que Mendes violou os princípios de impessoalidade e celeridade processual e que não agiu com honra e decoro no exercício de suas funções. O senador afirmou que as denúncias eram baseadas exclusivamente em matérias jornalísticas, declarações e transcrições de votos e que não cabe ao Senado julgar o ministro por condutas que estão dentro dos exatos limites de seus poderes. Concorda com isso, Rafael? Olha, é um caso um tanto quanto delicado, digamos assim, porque embora constitucionalmente seja mesmo papel do Senado fazer essa verificação ou essa apuração, senão você não fecha o cerco, não é? Senão eu sempre tenho que ter um outro órgão ou poder para investigar. Então, o Supremo representa o órgão mais alto do Judiciário, não é? É o órgão de cúpula do Judiciário, mas se eu não estabelecer alguém que faça a análise e apreciação dos pedidos em relação aos ministros, aliás, os próprios ministros têm essa competência também, mas eu estabeleço ao Senado, o Senado em relação ao Executivo e assim sucessivamente, eu não ponho um fim, eu não ponho um freio nisso, eu sempre tenho que criar algum outro mecanismo para fazer a verificação ou a apuração de crime daquele órgão anterior. Agora, claro, isso de certa forma sinaliza algo para o Supremo, mas também faz com que, me parece que o artigo 2º ali da Constituição seja respeitado, né, da independência, harmonia entre os poderes, e se de fato, eu não tenho conhecimento específico desse pedido de arquivamento, mas nem do impeachment, nem do arquivamento do presidente do Senado, mas se de fato a denúncia estava baseada em suposições, em matérias jornalísticas, nós tivemos isso num passado recente em relação aos sucessivos pedidos de impeachment anteriormente arquivados pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Não é? Então, talvez aquele mais consistente, aquele mais robusto e, claro, assinado por pessoas com grande exposição, dentre elas o fundador do PT, não é? O então jurista Hélio Bicudo, nós tivemos essa situação, esse cenário, agora no passado recente acontecendo, os arquivamentos dos pedidos de impeachment. Então, me parece que é a mesma situação para evitar, inclusive, um desgaste, uma exposição desnecessária a outro órgão da República. João Guilherme, como é que você avalia essa conduta do Renan Calheiros? É uma conduta bem articulada, política. Não cabe realmente ao Senado esse juízo preliminar. Todavia, a gente conhece bem o ministro Gilmar Mendes, sabe que ele é de falas polêmicas, e entenderam que era uma manifestação pessoal, quando ele se referiu também em relação à lei da ficha limpa, né, que era... A lei de bêbados, lá, não era? E nesse momento, diante de todo o cenário que está acontecendo no país, o Renan ele foi estrategista. Ele precisa manter
as pessoas à sua volta Tem sido o tempo todo, né? no melhor momento de necessidade. Então tá certo, vamos aproveitar e chamar o intervalo comercial. Fique com a gente volta já. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O presidente Michel Temer foi pivô de um protesto diplomático silencioso no plenário da ONU na sessão de abertura da Assembleia Geral nesta terça-feira. Enquanto o presidente brasileiro subia à tribuna para discursar, representantes de Venezuela, Equador, Nicarágua e Costa Rica abandonaram a sala. Os diplomatas da Bolívia e de Cuba haviam se retirado do plenário um pouco antes e só retornaram ao recinto depois que o PMDBista encerrou o discurso. A gente traz essa notícia até já é algo que, pelo menos esperado até, já que esses representantes desses países, eles já haviam se manifestado desde a época do impeachment da Dilma, né, a favor da Dilma, eles já tinham se mostrado qual era a opinião deles, se posicionado. O que você acha disso, Rafael? Olha, a leitura que eu faço, bom, primeiro que é mais uma forma, aqui uma necessidade do governo Michel Temer se firmar realmente e mostrar a que veio, o desafio é maior e mais consistente nesse sentido. Agora, com relação ao episódio pontual de ontem no discurso da ONU, os países envolvidos, com todo respeito, eles têm pouca ou mínima expressão ali, né? Quer dizer, não é algo que vai, de fato, criar um certo embaraço, criar um certo desconforto, muito menos em termos de governabilidade. E há, sim, esse resquício por conta dessa proximidade mesmo com o grupo anterior, com o governo anterior. Agora, em termos de expressão no cenário mundial, são países com uma expressão, nós sabemos, pequena, né? Então, por conta disso, não vejo ali como algo que acabe criando um embaraço ou repercutindo negativamente, principalmente nesse cenário internacional. Agora, claro, isso fica como um combustível ao presidente, a toda a sua equipe de governo, para fazer mais e melhor no sentido de demonstrar que há mesmo essa resistência por parte de alguns países ligados ao sistema anterior ou ao grupo anterior em reconhecer a legitimidade do governo. Aliás, ontem, na fala dele lá na ONU, justamente ele enfatizou e frisou isso, né, de que tudo correu e transcorreu dentro da mais absoluta legalidade, normalidade, como prevê o nosso sistema e como estabelece a Constituição. Então, é basicamente isso. O ministro das Relações Exteriores, o José Serra, ele chegou até a afirmar que o impacto desse protesto é zero. Concorda, João Guilherme? Concordo e divirjo um pouco do colega em relação ao comportamento nada ético, nada moral dos representantes daqueles países lá na ONU. Não trazem, na minha opinião, nenhuma expressão relativa à questão do Temer dentro do país. Ele vai se firmar gradativamente, ele tem uma tarefa árdua, ele tem uma tarefa muito difícil. Ele está assumindo o país numa situação caótica. Qualquer um que assumisse nessa situação, perfeitamente, né? Perfeitamente. E dentro do aspecto internacional, como bem o colega falou, não são países de grande expressão, temos que ter o respeito, claro, mas não foi um comportamento diplomático, moral, que se esperava e que se espera dentro de uma instituição como a ONU. Espero que a ONU, dentro do seu intracorporis, tome providências, apesar de haver o direito livre de manifestação, bem sabemos, mas não é um comportamento adequado. Então, vejo que, diante desses países, o Michel Temer, o presidente, não tem que se preocupar, e muito menos a população brasileira. Temos que nos focar aqui dentro, tentando reequilibrar a economia, tentando reequilibrar a condição social, que hoje a diferença é avassaladora. Aproveitando o gancho que a gente está falando de José Serra, como é que vocês avaliam a postura dele? Como é que vocês avaliam esse posto dele como ministro das Relações? Olha, o José Serra, ele é multifacetário ali, né? Ele tem uma expertise ali bastante grande, porque ele já foi ministro do Planejamento, ministro da Saúde, salvo engano, ministro da Educação, se eu não estou equivocado aqui, enfim, governador, prefeito, não é? Então, ele é ali quase que um bombril no político nato. Não é? Um político ali com 1001 utilidades. Agora, me parece que caiu bem a ele o posto de chanceler, de ministro das Relações Exteriores. Eu gostava bastante da postura do ministro Celso Amorim no governo Lula, não é? Me parece que ele fez uma
uma interlocução, ali, uma condução bastante interessante com alguns países, principalmente no primeiro mandato do governo Lula, com a aproximação da China e de outros países. E agora o José Serra tem, dentre as suas tarefas, inclusive essa de apaziguar, vamos dizer assim, os ânimos no cenário internacional, porque fato é que essa repercussão dos acontecimentos aqui no cenário doméstico vem repercutindo bastante no âmbito internacional, no cenário internacional. As coletivas de imprensa, inclusive, elas são cobertas também pela imprensa internacional, o que mostra o interesse, não é, pela divulgação e por tudo aquilo que está acontecendo. Então, esse acontecimento passa também pela pasta das Relações Exteriores e, portanto, pelo ministro José Serra, que, na minha concepção, é hábil a orquestrar todas essas tarefas e funções que ele precisa realmente desempenhar. Tem dado conta do recado, Serra, na sua opinião, João Guilherme? Tem. Eu tive a cautela de verificar o currículo do José Serra no site. Não sei se eu estou certo, hein, João? Com tudo que eu falei, o que eu me lembro... Não. A gente pode discordar aqui, tranquilo, Matheus. Até porque o próximo assunto é bem polêmico. Eu acho que ele era da educação, mas que foi do planejamento e da saúde, ele tem um currículo realmente invejável. Ele começou como engenheiro, foi professor, ele foi presidente da Uni, ele foi candidato a presidente, perdeu no segundo turno, enfim, ele foi governador, ele se afastou para ser candidato. Ele tem um currículo vasto. Pela sua experiência, como o colega falou, pela sua expertise, ele realmente ele tende a conduzir da melhor forma possível. Eu acredito que ele vai realmente, gradativamente, apesar que eu digo, né, o tempo é curto, você tem um tempo curto, apaziguar e melhorar a situação do país junto às outras nações. Vamos polemizar um pouquinho? De um lado, taxistas, do outro, usuários da Uber. A pressão pelo posicionamento dos candidatos a prefeito em relação ao aplicativo tem gerado polêmica no país inteiro. Em Recife, capital de Pernambuco, o atual prefeito e candidato à reeleição, Geraldo Getúlio, evitou um grupo de taxistas que fazia um protesto para cobrar a ação da prefeitura. O candidato do PSB se reuniu no dia seguinte com representantes da categoria e fez um vídeo com o próprio celular em que ressaltava a lei federal que diz que transporte individual de passageiros é privativo dos taxistas. Agora a gente polemiza um pouco e é uma questão delicada. A gente sabe, João Guilherme, que no teu currículo você já trabalhou com essa questão do transporte alternativo. Ontem nós falamos rapidamente sobre esse assunto aqui no programa. Já houve a polêmica do transporte alternativo aqui na nossa região em relação às peruas de lotação. Agora a gente está voltando com essa polêmica em relação ao Uber, a empresa Uber. Como é que você avalia toda essa situação? Depois também quero saber a opinião de Rafael Quaresma. Olha, eu verifico na seguinte ótica. A Constituição Federal ela prevê em vários artigos, 1º, 3º, 5º, 6º, toda a condição, previsibilidade para que o Uber possa operar. Tá? O que verificamos é que durante todo esse período com a vinda do Uber, com todo respeito aos colegas taxistas, que também têm direito ao mercado de trabalho, eles estão aí há anos por lei federal, é que não podemos estagnar, não podemos parar. Nós vivemos num processo de evolução, o colega bem sabe. Viemos da Revolução Industrial e por aí afora vamos trazendo ano a ano, meses a meses, a evolução. Nós iniciamos a vida com a chamada máquina de escrever, hoje o determinante é o notebook, é a internet. O Uber não é diferente. Não estou vindo aqui também trazer, desfraudar a bandeira Uber, estou dizendo que o mercado precisa se adequar. Legalmente, a minha opinião jurídica, o meu parecer jurídico é que há possibilidade legal, sim, para que eles venham operar. Eu verifiquei que o promotor, Dr. Eduardo Antônio Taves, 14º promotor, tomou medidas, entendeu? Inclusive, ele recomendou à prefeitura montou uma comissão, né? E espero que tenha uma solução tranquila para isso. Eu não aprovo as medidas que foram adotadas de recolha de veículo, você constrange o passageiro, porque quando uma lei é elaborada, o colega muito bem sabe, nós somos operadores, ela se destina a um fim social. E o fim social é a sociedade.
Quando você vem inibir, você vem coibir que certas atividades laborativas elas não possam ser exercidas, você acaba prejudicando por linha direta a sociedade. E a sociedade não pode ser prejudicada. Nós não podemos deixar que política, ou que falta de leis, ou que qualquer que seja o outro aspecto, venha prejudicar a sociedade. Eu entendo que deve haver uma adaptação dos taxistas para concorrer com o Uber. Entendo que o Uber vai se sedimentar, isso é inevitável. É inevitável, pelos aspectos constitucionais, pela questão da livre concorrência, pela questão do direito do trabalho. Então, é uma questão que tem que ser levada com muito cuidado. Entendo que a medida do Poder Executivo de Santos foi uma medida extremista. Porém, ela vai ter que ser reavaliada, porque agora o Ministério Público ele ingressou e vai olhar com outros olhos isso, sempre preocupado tanto com a atividade laborativa como com a sociedade. É uma situação delicada, né, Rafael? Até porque a mudança, como bem falou o João Guilherme, a mudança ela se faz necessária, uma adequação, uma evolução na sociedade, a gente trazer, principalmente diante de um país que está em crise e que tem um número muito grande de pessoas desempregadas, que também precisam, necessitam pagar as contas das suas casas, ter o mínimo de decência junto à sua família, né? Como é que você avalia essa questão? Olha, eu vou fazer a minha fala aqui, não institucional e não, portanto, como representante do PROCON de Santos, na medida em que, em Santos, neste momento, há lei municipal, concordemos ou discordemos, essa lei em vigor que está e regulamentada recentemente que foi, precisa, por hora, enquanto vigorar, ser cumprida. Então, deixo de lado a minha fala institucional e passo a falar como consumidor que sou também e inserido que sou na sociedade aqui de consumo e na nossa sociedade. Não é? E aí, digo o seguinte... a questão do Uber é realmente, como disse o João Guilherme, inevitável, não é? É algo ali sem volta. Eu tive possibilidade e oportunidade de participar de uma audiência pública na Câmara de Santos, na condição de representante do órgão de defesa do consumidor, em setembro, se eu não me engano, do ano passado, né? Audiência conduzida pelo vereador autor do projeto de lei, e lá eu fui voz dissonante realmente, porque todos eram contrários ao aplicativo. Eu sempre repito isso, eu não tenho procuração para falar em nome do Uber, não sou advogado do Uber, nem poderia, obviamente, mas falo única e exclusivamente sob a ótica do consumidor, não é? E o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tanto a Secretaria Nacional do Consumidor, quanto os PROCONs, de um modo geral, tanto os estaduais quanto os municipais, eles são bem receptivos a essa medida. Porque se a gente analisar o aspecto em relação ao direito do consumidor, ele é, sem dúvida, favorável, positivo. Por que eu digo isso? Porque ele estabelece, primeiro, a prestação de serviço numa modalidade ali que os taxistas não fazem, não exploram, porque o taxista ele tem a possibilidade, a permissão de explorar o serviço público individual, não é? O Uber ele presta serviço privado individual. O Uber está, ao contrário do que disse a matéria lá do candidato à reeleição em Recife, o Uber ele encontra previsão na própria Lei Federal de 2012, lá na Lei da Mobilidade Urbana, que legitima e reconhece essa prerrogativa. Então, esse é um aspecto. O outro é que nós temos na nossa ordem econômica, e é princípio também previsto na Constituição Federal, agora lá no artigo 170, não é, que é o da livre iniciativa. E aí eu aproveito para falar, porque eu sou constantemente questionado por taxistas, e eu tenho tia taxista, não é? A tia da minha mulher é taxista, e eu brinco com ela, mas falo sério também em relação a essa questão do Uber, para falar que os advogados sofreram isso na própria pele. O João também bem sabe, em 95, com a vinda da lei dos juizados especiais, da 9.099 de 95, eu lembro, João, do meu professor na faculdade, o Canelas de Godoy, dizer o seguinte: olha, essa lei acabou com a advocacia criminal. Ele era advogado criminalista e ele dizia isso, e disse por mais de uma vez, de que a lei
havia, de fato, acabado com a advocacia criminal, porque você tinha ali a possibilidade de resolver com os tais termos circunstanciados aqueles crimes de menor potencial ofensivo. E na área das causas de menor expressão no âmbito do direito do consumidor, até mesmo no direito civil de um modo geral, você tem, Paulo, a possibilidade de ingressar com uma ação no juizado sem a presença do advogado. Então, aquelas causas cujo valor não ultrapasse 20 salários mínimos, estamos falando aí algo próximo a 17 mil reais, 17 mil e poucos reais, você não precisa do advogado. Isso, obviamente, causou toda uma celeuma, toda uma discussão para a OAB, que se posicionou contrária, até como reserva de mercado para o advogado. O que não falta são estudantes de direito no nosso país, a gente tem o maior número de faculdades com essa aptidão. Agora, a lei veio justamente para preencher e cobrir esse vazio, até porque, sejamos justos aqui, não fazia muito sentido você reivindicar um direito cuja expressão econômica fosse de 100, 200, 300 reais e tivesse que pagar o advogado. Quanto você ia pagar o advogado? Porque o Estatuto da OAB diz também que nós não podemos ter uma remuneração que seja aviltante. Então, bom, para eu reivindicar 300 reais, eu vou gastar 500 com o advogado? Não faz sentido isso, de tal modo que os advogados ali não participam. Então, essa questão do Uber e do taxista é algo inevitável, é inexorável, vai acontecer. Daí porque os taxistas precisavam se reinventar no sentido de pensar uma outra estratégia, né? Eu recebi rapidamente também, não sei se vocês receberam ou não, mas um texto falando do pato e da águia. Eu achei muito interessante porque fazia essa comparação do taxista com o Uber, dizendo que o pato reclama, faz barulho, mas nada pensa em mudar. E a águia, ao contrário, ela voa e, na verdade, tem aquele papel de liderança. E ali ilustra um caso de um taxista que parou de reclamar da vida e dos problemas e foi justamente prestar um serviço diferenciado. E com esse serviço diferenciado que ele passou a prestar, acabou ganhando a clientela, acabou compartilhando esse modo de prestação de serviço com outros taxistas, chamados de taxistas águia, né? Foi muito interessante o texto, justamente para dizer como aquele serviço poderia ser bem prestado das mais variadas maneiras, né? Se o passageiro quer ou não interagir com o motorista, se ele quer ou não assistir ou ler a um jornal, enfim, e o que ele tem ali para oferecer naquele serviço que é importante, que é relevante e que faz a diferença. Então, é nesse aspecto que, penso eu, caberia essa inovação para que também os taxistas repensassem o seu papel, a sua participação nessa modalidade de prestação de serviço. Cabe aqui a gente avaliar também que até pouco tempo atrás os taxistas não aceitavam nem cartão de débito, né? Não tinham nem a maquininha, como alguns ainda não possuem. Então, muitos já correram atrás disso. O que a gente vê também é taxistas correndo atrás no sentido até de oferecer o serviço de Wi-Fi. Você está ali no carro, você tem Wi-Fi dentro do carro. Então, cabe ao que você está falando. É uma categoria que, como todas as outras profissões, precisam se adequar, precisam sempre se atualizar diante do mercado que muda o tempo todo com tecnologias, com novos comportamentos, enfim, cabe essa questão. Mas também cabe uma outra de que a gente também sabe que o serviço do Uber precisa ser regularizado, até porque, como você também está à frente do Procon, a gente sabe, é importante que haja uma regularização para que a gente tenha, no mínimo, para quem reclamar. Porque Sim. Caso você tenha um serviço, você disponibiliza um serviço, acontece alguma coisa, você pode ir até o Procon, mas você tem como olha, eu utilizei aquele tipo de serviço com aquela categoria. Então, acho que cabe, como também o João Guilherme falou, uma adequação. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo comercial, você continue com a gente. Voltamos com o Bom Dia Baixada. A Avenida Francisco Glicério está com a iluminação pública desativada no trecho entre as avenidas Ana Costa e Bernardino de Campos, no Canal 2. A luz foi desligada por conta das obras do VLT e deve ser religada dentro de um mês. De acordo com a MTU, que é responsável pelo serviço, a CT informou que notificará o consórcio VLT para que melhore a iluminação do local até que a fiação definitiva seja instalada. Já a MTU explica que foi necessário remover os postes de iluminação por conta da obra em fase de construção e paisagismo. É uma situação delicada, hein, Rafael? Como é que fica ali uma região sem iluminação? Os pedestres passando por ali, os veículos passando por ali? Olha,
pode ser delicada, mas é de fácil solução, não é? Na verdade, se houvesse um pouquinho mais de planejamento, isso estaria resolvido. Aliás, o problema nem teria acontecido, porque me parece intuitivo, lógico e bem razoável que antes de você retirar os postes existentes, você instale, ainda que de forma paliativa, provisória, algum sistema de iluminação para permitir a retirada. O que não faz sentido é você retirar os postes e não pensar ou não prever que haverá necessidade à noite de uma iluminação. Então, essa ordem aqui da forma de execução das tarefas ali, das atividades, é que me parece equivocada. Era algo muito simples de ser feito e resolvido. Primeiro você instala um sistema provisório, depois você retira aqueles existentes. Ninguém questione, não se tem dúvida acerca da necessidade da retirada por conta do novo formato, do novo traçado da avenida. Agora é só pensar nisso antes. Até porque, Paulo, ali não é novidade, nós temos nos postes que foram mantidos, não é, ao lado das casas ali, do número ímpar da Francisco Glicério, nos postes existentes, refletores voltados para, então, o lado oposto da Francisco Glicério, que agora, como ficou mais distante, a luminosidade é realmente insuficiente. Então, ainda que naquele canteiro central onde passará o VLT, se coloque um reforço na iluminação, mas isso é necessário, me parece mesmo que a postura da CET é a mais adequada e correta na medida em que o consórcio responsável, em última análise, também isso é importante dizer, poderá ser responsabilizado por eventuais danos ou prejuízos sofridos por pessoas que ali transitem, não é? Porque, obviamente, nessa omissão ou nessa falta de planejamento, você acarreta um dano a alguém que não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso que eu ia te perguntar, Rafael, de quem é a responsabilidade dos perigos causados por essa situação toda ali? Me parece indiscutível do poder público, em especial do consórcio responsável pelo VLT. A partir do momento que ele dá causa a essa situação de insegurança, nada mais justo do que eles, ou do que o consórcio vir a ser responsabilizado por isso. E tem também a questão da segurança, tá? Ali fica escuro, a gente sabe que a criminalidade é um prato cheio para eles, né? Nós falamos dessa questão já na semana passada, a situação continua e pelo que o próprio consórcio disse, os postes só retornam daqui a mais ou menos um mês. Ou seja, é muito tempo. Se fosse uma questão de 2, 3 dias, é uma situação, claro. Mas há mais de uma semana nós já falamos sobre isso aqui e alguém precisa tomar alguma atitude. Sua opinião, João Guilherme? Paula, a questão toda foi como o Quaisman falou, é comunicação. Há uma falta de comunicação enorme em relação tanto ao consórcio como com o poder público. E eu resumo da seguinte forma, é a competência, né? Fiscalizar, na falta de que não está sendo feito de forma adequada, tomar providências. O que não pode, isso é reslavar, isso vir sobrar para a população, que depois acaba, sim, sofrendo com as consequências, quer seja pela falta de iluminação ou qualquer outro problema oriundo daquilo. Então vamos lá, a Universidade Santa Cecília promoverá nesta quarta-feira uma feira de profissões aberta ao público e com entrada gratuita. Quem comparecer terá a chance de se cadastrar no banco de estágios do Centro de Integração da Empresa Escola, um dos expositores do evento. Os participantes terão contato com profissionais e universitários dos 35 cursos oferecidos aqui pela Unisanta e poderão conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes do campus. A feira acontece das 9 horas da manhã, já começa daqui a pouco, e vai até às 5 horas da tarde. E também tem a parte da noite, então os estudantes ou as pessoas que querem ingressar aí numa universidade, tem a Universidade Santa Cecília, fica na rua Oswaldo Cruz, número 277, aqui em Santos. Uma oportunidade ótima para quem quer ingressar numa universidade, né, João? É uma oportunidade ímpar, na verdade, né? Eu me lembro de um episódio quando eu fazia a faculdade e no segundo ano da faculdade de Direito, a colega desistiu, foi fazer faculdade de Arquitetura. O que se tem hoje, as escolas de base, elas já vêm preparando mais os alunos para que escolham melhor as profissões, mas mesmo assim, ele chega na faculdade, muitas vezes, por vezes, na dúvida. Ele inicia o curso dele e acaba verificando que não é aquilo que realmente ele queria. Essa oportunidade que está sendo dada e convoca a todos que venham é muito importante para que você possa dar um norte na sua carreira.
que você possa decidir, para que você não venha lá na frente, você vir a desistir. Se bem que eu tenho uma visão que é a seguinte: é melhor você desistir do curso durante do que depois de formado, você se decepcionar e ver que o mercado não era nada daquilo que você queria e a profissão que você escolheu, o curso que você escolheu, quer seja técnico ou superior, ele não é aquilo que você realmente fazia uma visão. Então, venham, compareçam, porque vai trazer realmente uma bagagem, vai trazer um diferencial na sua escolha. Uma oportunidade ímpar, como o João Guilherme disse. Infelizmente, nós não temos mais tempo, são praticamente 9 horas, horário que vai começar lá a Feira de Profissões. Aproveite essa oportunidade, o Bom Dia Baixada fica por aqui, agradecendo sempre a presença dos nossos convidados. João, obrigado por vir. As nossas portas daqui da nossa casa estão sempre abertas a você. Rafael Quaresma, sempre um prazer te receber Eu já aqui. tenho a chave. Já tenho a chave. Muito obrigado, um prazer participar. Maravilha, obrigada. Bom Dia Baixada fica por aqui. Lembrando que nos encontramos amanhã às 8h05 e que esse programa reprisa às 5 horas da tarde. Te espero amanhã às 8h05. Até lá.